O Salmo 90, no versículo 1 em diante, diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formastes a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Pusestes as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Este salmo foi escrito por Moisés, aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. Talvez seja o mais antigo salmo entre todos eles. Moisés, aos 80 anos, depois de ter passado por muitas experiências e aprendizados em sua vida, ele foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. E depois de libertar o povo, quando andavam no deserto, sem um lugar próprio, ainda não haviam chegado à terra prometida, Moisés faz esta oração: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formaste a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E nos versículos seguintes, que passamos aqui a ler, nós podemos ver que ele começa a discorrer sobre a fragilidade do homem diante da grandeza de Deus. Ele faz menção sobre a diferença entre a eternidade de Deus e a existência transitória do homem por causa do pecado. E quando ele diz assim no versículo 9, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Talvez você não se lembre de muitas coisas que fez este ano, ou ainda coisas que devia ter feito e não fez. Talvez recebeu muitas bênçãos e nem se lembre de todas, que se pedirem para você testemunhar apenas uma, talvez não consiga lembrar. Estive pensando sobre isso esses dias, pois estamos em desafio de oração em nossa igreja e também contando os testemunhos deste ano, testemunhos pessoais, e fiquei a pensar qual bênção havia recebido este ano. Uma bênção pessoal, e não conseguia me lembrar de nenhuma. Lembrava de muitas bênçãos que recebi na minha família, através de orações feitas por outras pessoas, mas uma bênção especial eu não conseguia lembrar. E comecei a orar e pedir que Deus me mostrasse. Na semana passada, eu perdi um amigo de forma tão banal. Ele caiu de uma altura de aproximadamente 3 metros e uma coluna de sustentação do local caiu em cima dele. E lembrei-me desse salmo que nós lemos. Como a vida humana é tão passageira. Em 1 minuto estamos aqui e no minuto seguinte já não estamos mais. É um piscar de olhos e tudo pode acontecer. E como disse antes, estava orando, estava em oração pedindo ao Senhor que me lembrasse de alguma bênção. E como eu não consegui lembrar de nenhuma, Ele me deu uma bênção fresquinha. Sábado, estava lavando a garagem da minha casa e já estava quase terminando, quando escorreguei e tomei um tombo. Minhas 2 pernas foram para o ar e caí de costas no chão, batendo a cabeça. Parecia uma tábua caindo. Foram segundos e me levantei rapidamente para ver se não havia quebrado nada. E por felicidade, e claro, a mão de Deus, só doía algumas partes do corpo,
por causa do tombo. E me lembrei novamente do salmo que lemos, principalmente do versículo 9, que diz: todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Estava aí a minha bênção para testemunhar. É claro que agradeci muito ao Senhor pelo livramento e por não ter quebrado nenhuma parte do corpo. E como fez Moisés, no primeiro versículo deste salmo, também reconheci: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E Moisés diz nesse salmo que para Deus não há diferença de tempo. 1000 anos passam como um dia, ou talvez alguns segundos. Mas para o homem, em média, a vida chega aos 70, talvez aos 80 se tiver uma boa saúde, como diz o verso 4 e também o verso 10. Que nós possamos refletir sobre as nossas vidas, refletir sobre os objetivos que temos para o ano, mas devemos pensar quantas coisas podem acontecer em apenas um dia. E este salmo nos ensina a viver cada dia, e como Moisés, nós devemos reconhecer a nossa fragilidade e pedir ao Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. É o verso 12. Que nós possamos viver na presença do Senhor, cada mês deste ano, cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo da nossa vida, que possamos viver intensamente na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.